Vamos. Bem-vindos a todos aqui ao nosso programa ABP na Prática, e a ideia desse programa é compartilhar os desafios e aprender um pouco sobre a metodologia de aprendizado baseada em problemas. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu conheço essa convidada desde 2019, tive o prazer de trabalhar com ela, que é Beatriz Rocha. Ela é tutora, e o que é que eu vou chamá-la daqui a pouco, mas antes eu quero dizer uma marca dessa pessoa. Desde que eu trabalhava com ela, eu era coordenadora de tutores e ela era desse grupo, me chamava muito a atenção o compromisso dela com o grupo tutorial e a capacidade de interagir com os alunos com uma extrema delicadeza e empatia, sem deixar de dizer e de fazer esse feedback. Então, isso eu como coordenadora e ela como tutora, isso me chamava muita atenção e me trazia muita admiração, porque os alunos eram encantados com Bia e eles conseguiam construir melhorias na tutoria. Então, Bia, ela é geriatra e também tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde desde 2019. Bem-vinda, Bia, é um prazer estar com você. Carla, muito obrigada pelo convite, né? Eu acompanho esse seu projeto tão importante, né? E muito obrigada pela apresentação. Assim, eu estava você falando e eu relembrando, né, o meu começo da trajetória como professora, como tutora. E, de fato, até hoje, Carla, eu lembro de você, das orientações que você sempre ponderava, né, nas discussões, das reuniões na coordenação. E realmente, assim, tem aprendizados que realmente ficam, né, e a importância de uma boa coordenadora para a formação do tutor, né, é uma coisa muito relevante, e eu lembro muito de você, sempre tenho falado assim com outros tutores mesmo. Não, isso eu aprendi com Carla, isso Carla falava. Então, muito obrigada, prazer, Carla, por né? ter um exemplo. É uma satisfação, vocês eram todos muito envolvidos, e o grupo, quando está engajado, faz toda a diferença, né, Bia? Porque o aprendizado a ser tutor, ele é muito do grupo, a gente aprende muito com os outros. É verdade. Bia, na nossa conversa, a gente tem perguntazinhas que eu queria fazer para você, e, claro, para compartilhar e tentar melhorar esse processo de aprendizado baseado em problemas. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, direcionar a nossa conversa, é justamente quando você começou a trabalhar como tutora, né? E como é que foi essa experiência? Se você já tinha tido contato com a metodologia de aprendizado baseado em problemas como aluna, e essa transição entre ser aluno de um método tradicional e ser professor de uma metodologia ativa. Então, o que é que você pode compartilhar dessa sua experiência nesse sentido? Olha, Carla, eu não tinha tido contato com a metodologia ABP como aluna, né? A minha metodologia da minha faculdade, né, foi a metodologia tradicional. O primeiro contato que eu tive com a ABP, na verdade, foi na minha residência, mas tendo contato com outros residentes que vinham de uma instituição que utilizava predominantemente, né, a metodologia ABP. E eu lembro de ficar muito impressionada mesmo com a desenvoltura que eles tinham em passar um caso clínico, com habilidades de curiosidade, de segurança também. E eles tinham essa coisa em comum. Eu sabia que eram residentes que tinham vindo dessa instituição e, de fato, eles eram bem mais desenvoltos, né, na fala, no raciocínio clínico, e eu ficava impressionada com esse talento, porque era uma habilidade que eu queria ter desenvolvido melhor ao longo da minha formação, né? Mas é isso, como aluna não, mas como residente eu tive esse contato com colegas e fiquei bastante impressionada. Maravilha. E para você, Bia, assim, no desafio, então você é aquele típico professor que é muito comum, que teve a formação no método tradicional, e eu me reconheço nesse sentido, porque também minha formação foi inteiramente nas aulas expositivas, naquela coisa de gravar a aula e todos fazia aquele rodízio. Então, o aluno às vezes nem falava, entrava mudo, saía calado, mal tinha oportunidade de falar, né?
Então, assim, essa transição, esse seu posicionamento enquanto aluna de uma metodologia, enquanto tutora, quais foram os maiores desafios desse teu posicionamento na metodologia ativa? Eu acho que o maior desafio, Carla, foi a situação em que a gente tem que se colocar com humildade, no sentido de que você não vai ser o protagonista, né? O protagonista é o aluno e que o tutor ele vai guiar o aprendizado, né? Vai estimular boas discussões, né? Vai promover com perguntas bem elaboradas, né? Vai promover uma boa discussão, vai citar exemplos de casos clínicos relevantes que estimulem a curiosidade, né? Vai orientar, quando necessário, o estudo por fontes boas e confiáveis, embora a gente saiba que o aluno também tem esse poder, né? Deve ter esse poder de escolher as fontes que ele julgar também que são boas, mas eu acho que a principal mudança de raciocínio seria isso, de que o tutor não é o principal papel daquele cenário, né? O estudante é que é o protagonista e que a gente deve estimular essa participação dele para que o aprendizado seja feito de forma significativa. Então, é o papel do protagonismo, não é, Bia? Assim, Isso. essa posição de fala. A gente tem que dar a fala para o aluno. É importante a mediação a partir da fala do aluno. Se a gente não dá essa fala, eu não consigo mediar, porque, na verdade, eu não consigo nem conseguir revelar o que é que está por trás da cabecinha do aluno. Então, ele tem que ter lugar de fala. Exatamente. Bia, então, pensando nesse papel que você se posicionou como tutora, aí numa nova realidade que você abraçou, e no meu ponto de vista, com brilhantismo, assim, esse papel de tutora, mas como é que foi para você olhar a tua formação pedagógica, olhar a trajetória que você já tinha construído como aluna na graduação, como residente, toda a qualificação que você recebeu na assistência? Como é que foi a tua formação pedagógica e como você construiu o seu movimento para estar hoje na educação? Então, Carla, revisitando, né, a minha graduação e a minha residência, de fato, eu lembro que não teve tanto estímulo a que eu seguisse, né, essa trajetória docente, né? O que na minha trajetória aconteceu é que depois de ter contato com alguns profissionais que eram exemplos para mim, eu entrei na faculdade que eu estou até hoje, e lá que eu tive maior experiência através de exemplos mesmo, na prática, e também fazendo cursos, né? Eu acho que é muito importante a gente se qualificar, né? Entender a metodologia que para mim era totalmente nova. Então, me ajudou muito para ter segurança no ensino, o contato, né? Com profissionais que já estavam nessa metodologia há muito tempo, e é uma coisa que realmente acontece da gente aprender muito na prática. Então, a prática, para mim, foi muito importante, de ter essa troca com outros profissionais, do dia a dia mesmo, dos colegas, né, do grupo tutorial, a gente conversando, citando situações nas quais a gente apresentou alguma dificuldade, como solucioná-las da melhor forma. Então, isso me ajudou bastante, além dos cursos que a gente sempre precisa fazer, né? Para se atualizar, para continuar sendo um tutor que consiga ajudar e guiar, e ser um exemplo também para os alunos, né? Então, acho que foi nesse caminho. Eu me identifico muito com esse teu caminho, sabe, Bia? Para mim, quando eu entrei também como tutora, não tinha formação nenhuma, assim, eu acho que meus colegas de grupo tutorial foram meus grandes mestres, também tive muita oportunidade de fazer oficinas e tudo, mas, assim, esse reconhecimento que a gente tem enquanto professor, de que está faltando alguma coisa, eu acho que é o ponto de partida para a gente se lançar a novos conhecimentos, né? Eu, ouvindo você, eu me identifico totalmente, porque eu vejo isso exatamente na minha trajetória como tutora.
E aí, tem um outro ponto que eu também gostaria muito de ouvir você, que é em relação à sua fala inicial, trazia muito essa questão da autonomia, né? Então, assim, se você consegue compartilhar a questão de você guiar, esse processo de você mediar. O tutor faz essas perguntas, então, se você consegue compartilhar alguma situação que lembre que, por exemplo, às vezes assim, a gente precisa fazer o aluno desenvolver os objetivos, mas como é que é esse processo, Bia, de se posicionar como um mediador, como um facilitador, sabendo que vai sair desse protagonismo? Tu lembra de algumas situações, assim, que você possa... Imagina que você está aí compartilhando sua experiência para ajudar outras pessoas que estão entrando nesse mundo. Olha, Carla, uma etapa da discussão, da tutoria que eu gosto muito é a tempestade de ideias. E eu acho que é uma etapa em que o tutor tem que ficar muito atento, porque quando a gente está com um grupo mais experiente, eu trabalho com alunos que já estão no 7º, 8º período, e eles já estão bem experientes com a metodologia, né? Então, o fechamento, ele normalmente é mais tranquilo, mas a gente não pode negligenciar a abertura do caso, a tempestade de ideias, que eu acho que sem a tempestade de ideias a gente não consegue elaborar esses objetivos que a gente precisa que eles respondam, né? Isso. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né, para que a gente consiga fazer bons questionamentos, boas perguntas, que a gente sempre busque questionar sobre experiências prévias, né, do estudante com relação a esse tema, e para que ele consiga, no fechamento, né, chegar a responder aqueles objetivos de forma adequada e construir uma boa resolução clínica, né? Pois é, Bia, e essa função que nós temos enquanto guia, eu sempre vejo assim que no problema eu preciso saber localizar os pontos de apoio, porque nós sabemos o enigma todo, porque hoje eu vejo claramente que o problema do aprendizado baseado em problema, ele é como se fosse um enigma, ele não pode ter informações de mais nem de menos, mas tudo tem que ter muita intencionalidade, tem que ter muito, e a gente justamente consegue guiar melhor quando você entende toda a intencionalidade que está por trás ali de um problema, para você valorizar uma informação que não está ali por acaso, mas que o aluno ainda não fez aquela conexão, porque ele não entende ainda essa... Eu acho isso muito interessante, porque justamente eu até queria te perguntar uma outra coisa, já que a tempestade de ideias é um momento em que a gente percebe, às vezes, a lacuna de conhecimento, aquele conhecimento prévio que está, às vezes, ainda não está muito bem alinhado. Então, Bia, compartilha aqui sobre esse momento do ABP, que eu acho muito relevante, como a gente precisa respeitar esse momento de estar, vamos dizer, errado, essa questão, a importância que isso tem, porque o conhecimento prévio, independente de estar certo ou errado, ele é o elemento mais relevante para a construção do aprendizado, na teoria de aprendizagem significativa. Então, como é a tua posição nesse conhecimento prévio, que às vezes até algum tutor pode corrigir o aluno, e é como se fosse estragar tudo, né? Como é que é para você esse momento da tempestade, quando os alunos colocam algo que você sabe que vai ser refeito, que está totalmente errado? Me diga. Eu acho o máximo, né? Porque quando eles trazem uma informação que, a princípio, né, a gente sabe que está incorreta, ou parcialmente incorreta, enfim, e que eles vão consolidar o estudo depois, e eles normalmente trazem no fechamento, eles mesmos já trazem, não, a gente falou na abertura isso, mas na verdade é aquilo. Então, eu acho o máximo quando isso acontece, porque ajuda a eles buscarem a informação correta, porque eles vão lembrar, eu falei isso na tutoria,
na verdade não era. Então, estimula a curiosidade e, posteriormente, consolida melhor a informação que é, de fato, verdadeira, né? Então, eu acho o máximo quando isso ocorre. Acho que o papel do tutor é aquele clássico, né, de fazer cara de paisagem e perguntando de outras formas, né, e não repreendendo, né? Porque se repreender logo de cara, eles vão saber que eles falaram alguma coisa que chamou a atenção do tutor e que, na verdade, não é por aí. Então, a gente iria entregar de bandeja, né? Então, eu acho que é esse papel de tentar fazer essa cara de paisagem para que eles depois, eles mesmos, busquem o conhecimento, né? Perfeito. Agora, Bia, eu vou te perguntar, como é que foi para você a Bia de 2019, olhando essa situação, e a Bia de 2025? Assim, como é que você se sentia? Se você tiver que fazer uma revisão do tempo, assim, o teu impulso, como é que era a tua serenidade lá em 2019 para deixar o erro passar, sabendo que aquilo vai construir um aprendizado profundo e significativo? E hoje em dia, isso mudou ou sempre você teve uma visão do teu posicionamento foi a mesma? Como é que foi para você? Não, mudou tudo, né, Carla? A Bia de 2019 era muito imatura, vamos dizer assim. Então, ainda não tinha essa formação consolidada, né? Então, a gente vai aprendendo, como eu falei em outro momento, muito na prática, né? Então, eu acho que talvez eu entregasse mais, talvez com linguagem não verbal, que aquela informação não tivesse correta, por exemplo. Então, eu acho que com o tempo também e com maiores formações, com maiores trocas, né, tanto com tutores quanto com alunos também, né, com a experiência que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo como se posicionar melhor. E é interessante, Bia, que a gente vai acreditando no método. Isso. Sabe assim, porque eu acho que o tutor que faz a intervenção e corrige, ele não está mal intencionado, ele está com medo de que a pessoa aprenda alguma coisa errada. Porque, às vezes, ele veio de uma formação que dizer ao aluno o que é certo e o que é errado era um papel do professor. E a gente vê na metodologia ativa que, na verdade, o papel do professor é conduzir o aluno para que ele tenha segurança de procurar o que é certo e o que é errado. E que, às vezes, não é nem essa dicotomia, é ele tentar encontrar o que é certo ou o que é adequado ou não para um contexto específico. Eu acho que, para mim, isso foi desafiador, lembrando da minha própria trajetória também, e eu acho que, como você falou muito bem, a gente vai aprendendo não só com os outros tutores, mas percebendo quanto esse tipo de transformação gera aprendizado profundo, porque o aluno nunca mais ele vai esquecer essa transformação do conceito errado para o conceito adequado. Isso é profundamente pedagógico. Então, eu fui acreditando nisso, eu digo, nossa, o erro ele é parte essencial do aprendizado. Essa coisa da teórica da aprendizagem significativa que pede a gente para respeitar o erro, é porque é incrível como aquela hipótese mal errada, que eles vão dizer, não, isso não era correto. Aquilo que ele formulou errado, às vezes gerou mais aprendizado do que o conhecimento prévio correto. Marca muito o estudante, né, Bia? Isso é encantador ver essa transformação, né? Pelo menos eu fico assim super entusiasmada. É verdade, Carla. E só respondendo a sua pergunta, que eu acho que eu não respondi literalmente naquele momento, mas você me questionou sobre algum exemplo, né, que eu tivesse que retratasse essa relevância, né, do papel do tutor. Eu poderia citar, ainda falando sobre a importância da tempestade de ideias e das perguntas bem elaboradas que o tutor tem que fazer, não um exemplo específico, mas algumas situações em que, no feedback do aluno, e eu amo também esse momento do feedback, em que o aluno relembra alguma pergunta que eu fiz.
Então, acho que é por isso que eu me tornei tão fã da Tempestade de Ideias, porque várias vezes, quando eu vou fazer o feedback, ou com a turma, ou o feedback individual, eles mencionam, não, a tutora fez essa pergunta. E aí eles falam, não, é importante o seu papel, porque você vai guiando, eu lembro daquela pergunta, e a gente vai se orientando como tem que estudar, qual a informação que é importante. Então, esse papel que a gente tem de ir selecionando o que eles devem focar mais, né? Então, só respondendo essa sua pergunta, da importância da tempestade e de intervenções significativas, né? E as intervenções do tutor são muito marcadas. O aluno ele vai valorizar muito cada gesto do tutor. Por isso que você lembra também muito bem que a gente tem que não dar sinais de que se está certo ou errado, deixar fluir, né? Porque justamente ele está atento ali à reação do tutor. Parece que ele está falando mais para o tutor do que para o grupo, né? Quando, na verdade, ele deveria se posicionar ali para se sentir cada vez mais confortável para falar certo ou errado. Isso é muito real. E o feedback realmente é uma grande oportunidade da gente também crescer como tutor, né, Bia? Assim, o feedback ensina muito ao tutor, tanto quanto oportuniza ao aluno alinhar e reforçar de forma positiva os ganhos dele. Eu acho que o feedback é uma estratégia também super essencial na metodologia BP. Ô, Bia, e outro ponto também que eu acho que talvez você possa também compartilhar, que eu acho que gera muita reflexão na metodologia, é a oposição tutor especialista, tutor generalista. Assim, você que deve ter muita, pela sua vivência na metodologia, momentos em que aquele conteúdo abordado é do teu domínio, e outras coisas que já fogem à tua experiência como assistência, né? Como é que é para você o sentimento em ser tutor e especialista, ou seja, dominando o conteúdo, e o tutor que está guiando? Como é que você pode compartilhar? O que é fácil, o que é desvantagem, vantagem? É difícil. Coincidentemente, eu participo de um semestre do curso de medicina em que, em um momento do semestre, a gente fala sobre geriatria. Eu sou geriatra, então eu percebo algumas vantagens bem claras e algumas desvantagens bem claras também. Eu acho que o especialista ele tem que saber filtrar, né? O que é realmente importante para o aluno, né? Saber o que é necessário que o médico generalista saiba para aquele conteúdo. Então, acho que o papel mais importante é esse, né? E eu acho que as principais vantagens, né, seria que o tutor especialista, ele conhece bem aquele tema, ele vai sugerir fontes boas, vai orientar, o ideal é que oriente, né, assim, o que é que realmente importa daquele conteúdo, filtrando os excessos. E as desvantagens é o tutor achar que tudo é importante, né, que tudo importa. Eu acho que isso gera uma angústia, né, para o aluno, porque se tudo é importante, se ele vai ter que aprender todo aquele conteúdo, e se ele vai ser um médico generalista, eu acho que o aprendizado fica mais cansativo, né, porque aquele conteúdo, a princípio, é só o volume de conteúdo que o generalista tem que saber é um, né, do médico generalista é outro, né? Então, eu acho que a desvantagem é essa. O tutor, talvez, se achar que tudo é importante, a tutoria pode seguir um caminho em que a tutoria fique cansativa, né? Desnecessariamente. Mas, ô Bia, e o outro lado, quando você se posiciona, por exemplo, a gente imaginar um cirurgião pediátrico numa tutoria que vai tratar de transtorno do humor. Ou seja, quando você, tutora, está dentro de um contexto, como é que você... quais são a tua linha de resgate daquele conteúdo? Como é que é para você ser mediadora de um tema que não é da tua prática? Você acha que isso aí é possível? Como é que é para você? Eu acho que, muitas vezes, essa questão vem, né?
Como é que um professor que não é isso vai mediar aquilo? Então, me diz, como é que funciona com você? Isso. É bastante possível e é o ideal, né? Agora, a questão é, eu acho que o tutor tem que ter a responsabilidade de que ele não é especialista naquele tema, mas que ele tem que estudar aquele tema, né? Saber, de forma geral, né? Conduzir aquele conteúdo de forma que a discussão seja produtiva, né? Eu acho que tem que ter responsabilidade, né? Para que a gente não subestime outros conteúdos, ou acho que os alunos vão trazer as informações todas necessárias e que a gente não vai precisar trazer informações mais detalhadas, eventualmente, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Assim, por mais que alguma tutoria a gente vai falar sobre alguma coisa que não é da nossa área, e isso é muito comum, a gente tem que ter a responsabilidade de que a gente tem que dominar de forma geral aquele conteúdo para que a gente consiga exercer nosso papel, né? De guiar bem a discussão e de, eventualmente, se tiver alguma informação, a gente poder contribuir mais ou corrigir, né? Então, tem que estudar. Tem, é verdade, Bia. Realmente, assim, dentro de uma expectativa de formação generalista, a gente tem que estar ali estudando com também, né? Eu acho que essa situação coloca muito mais o tutor na posição de aprendiz, que, aliás, é uma posição muito saudável para qualquer professor, é aquela posição onde ele se sente, se coloca aberto ali, por mais que ele esteja comprometido de estar sempre estudando, ele também está, quando ele se posiciona como aprendiz, ele recebe muito mais do aluno e cresce, né? Porque a verdade é que hoje a gente tem muito mais acesso a informações, as informações elas estão alcançáveis e elas se aumentam em progressão geométrica muito mais do que a gente pode, às vezes, acessar, né? Então, assim, essa corrida. E o que é que serve ao tutor, muitas vezes, na mediação de um caso que ele não domina? Ele pode não dominar todo o conteúdo daquele caso, mas ele domina o processo de ter a dúvida, o processo de buscar o conhecimento, ou seja, é isso que a gente espera no aluno do ABP, não é que ele num semestre consiga abraçar todo o conteúdo, mas que ele consiga, diante de um paciente real que esteja ali, e ele consiga identificar uma lacuna de aprendizado, como vai ser a construção do aprendizado diante da lacuna. Eu acho que essa maturidade com o método acaba também ensinando o tutor a aprender de uma maneira diferente. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas a metodologia ativa me ensinou a estudar de uma maneira diferente do que eu fazia quando eu estava na graduação, ia estar na residência, porque hoje eu consigo delimitar o que eu sei, o que eu não sei, o que eu preciso saber. Então, de tanto a gente mediar isso aí, você também muda o seu processo de aprendizado. Para você isso mudou? Isso, eu estou compartilhando aqui como foi para mim. Eu não sei se para você também mudou, se o método ativo como tutora mudou a tua forma de se lançar ao aprendizado, ou não, Bia? Como é que foi para você? Mudou completamente, né? Antes, né, Carla, a gente, não sei se para você era assim também, mas a gente se preocupava com tudo, até com a nota do rodapé, né, que a gente tinha que saber ou decorar, na verdade, né? Na metodologia tradicional, infelizmente, a gente é exposto a algumas situações em que alguns professores querem que a gente saiba coisas que são muito específicas, né? E, de fato, depois de me expor à metodologia ABP, eu consigo filtrar melhor, né, quais são as informações mais relevantes, né, como é que eu devo estudar, né. Uma coisa que me ajudou muito foi a questão de formular hipóteses, né, eu acho que acho que é uma coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas é que eu não percebi na minha formação da graduação que era uma coisa muito estimulada. Eu acho que a gente, na metodologia tradicional, a gente fica muito focado se a pessoa tem o quadro clínico tal,
com certeza é a doença X, vamos supor. E a gente não é tão estimulada a pensar em outras hipóteses, né? E é uma coisa que na discussão, na própria abertura, né, a gente vai estimulando os alunos a pensarem, pode ser isso, mas também pode ser aquilo, e também outra doença tal, enfim. E eu acho que essa questão de pensar em outras possibilidades de hipóteses também é uma coisa que mudou minha prática de estudo. Ajuda muito, né? Você não... acho que quando a gente tem menos maturidade, a gente é até mais seguro, acha que é seguro com algumas coisas, mas, na verdade, a gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que tem que estudar mais. E que existem muitas outras possibilidades, né, de respostas. É verdade, Bia. Realmente, olhando a sua fala, vejo que também essa trajetória de se transformar como aprendiz, uma vez sendo tutor do ABP, é muito concreto. Para mim, foi total, assim, essa coisa da gente abrir um livro e ir. Epidemiologia, manifestação, você vai naquele roteiro escrito, de repente você está com sono, não sabe nem por que você está lendo de novo aquilo, porque não faz sentido. Quando você estuda por um problema, você tem algo concreto, você quer descobrir por que aquela manifestação está ali naquela situação, quais são as possibilidades de... Ou seja, você parte de algo que é real, que é concreto, que é um desafio, do que às vezes está olhando tudo que está no livro, mas que não faz sentido nenhum, aquela tabela do livro, aquele rodapé do livro, mas isso aí eu vou aplicar isso de que forma? E quando a gente estuda por problema é diferente, né, Bia? É verdade, Carla. E outra, que é uma situação que eu vejo que os alunos hoje já trazem essa reflexão, mas que eu lembro que na minha graduação eu nem pensava muito sobre isso, eu só aceitava. Mas que é assim, que muitos livros de medicina não são escritos para a realidade do Brasil, né? Então eu acho que a gente aprende a filtrar o que é que importa na nossa realidade também, né? Não faz sentido a gente estudar como é que uma doença se desenvolve detalhadamente no país X, se essa doença nem existe aqui, né? Então, assim, tem o tratamento tal dessa doença, esse tratamento nem existe aqui. Então, os alunos trazem muito essa reflexão, eu percebo, né? Que eles tentam estudar quando é uma condição muito endêmica, né? Ou uma condição que existe mais predominantemente aqui, eles valorizam as fontes daqui, eu acho isso o máximo. E era uma coisa que eu nem pensava tanto assim antes. É o pilar do ABP, que é a contextualização, ou seja, Isso. O processo da solução do problema depende da contextualização que você usa. Você vai aplicar aquele conhecimento em que contexto? Então, de fato, assim, aplicar uma determinada situação mental num país que tem um nível de desenvolvimento até cognitivo, educacional, muito diferenciado, não é igual aqui. A gente tem que ver em que realidade aquela população está. Realmente, assim, o ABP, eu acho que é transformador para a nossa forma de aprender também, assim, enxergar como a gente pode aplicar o conhecimento. Pois é, Bia. Bia, me diga assim, para a gente tentar concluir a nossa conversa, qual é a grande dica que você daria para aquele tutor que está começando a entrar nesse mundo da metodologia ativa, ou aquele professor que está querendo a esperança? Como é que hoje você enxerga? O que eu queria saber de você, como você enxerga a metodologia ativa? De um modo geral, assim, o processo de aprendizagem que é protagonizado no aluno, que acredita no potencial do aluno. Como é que você vê isso hoje, a Bia de hoje, como é que você enxerga a aprendizagem ativa? Queria finalizar com essa indagação, para te ouvir. Eu acho, Carla, um processo encantador, né? Eu tenho a sorte de ter contato com alunos que eu fui tutora e que hoje em dia eu vejo eles em cenários profissionais. E, da mesma forma,
que antes de começar a ser tutora, eu achava o máximo aqueles residentes que eu mencionei, né, que tinham maiores habilidades, muito possivelmente por conta da metodologia que eles tiveram, né, a metodologia ABP, então eles tinham habilidades, eram mais seguros, tinham melhor raciocínio clínico, tinham maior curiosidade, era uma coisa que eu queria ter. Então, eu enxergo isso nesses alunos hoje em dia, desses alunos que foram meus alunos, mas que hoje estão já formados, e eu acho a metodologia encantadora, porque eu percebo a evolução deles e como esses talentos, né, que foram desenvolvidos ao longo do estímulo, né, a participação, de eles serem protagonistas, de eles hoje terem segurança para coordenar uma equipe, para atuar em cenários em que eles muitas vezes vão ser os protagonistas, né? Porque muitas vezes a gente vê os médicos liderando equipes, né? E eu acho que é isso, eu acho que é um método muito rico, mais do que o método tradicional, né? Eu acho que a metodologia ABP desenvolve maiores habilidades mesmo, que a gente vai precisar na prática, que eu sentia falta em mim, e que eu percebo que como você falou, o tutor também é um aprendiz. Então, falando de mim agora, ao longo desses anos, eu percebo que o tutor também vai melhorando, também vai desenvolvendo novos posicionamentos, novos talentos mesmo, e que esse método consegue, tanto para o aluno quanto para o tutor, ser bem produtivo. Perfeito, Bia, porque, na verdade, assim, as competências a serem desenvolvidas no ABP vão muito além da competência cognitiva. Ela vai também uma competência de compartilhamento, de posicionamento, de convergir, de divergir do outro, na verdade, de colocar, né, aplicar o conhecimento. Às vezes a gente sabe que num cenário de vida profissional não é fácil você ter uma opinião diferente vamos dizer, num setting de enfermaria. Aí todo mundo está discutindo um caso clínico e você posicionar a sua ideia, que pode ser que vá de encontro ali à ideia de uma outra pessoa. Então, como é que você gerencia isso? E tudo isso são competências desenvolvidas ali naquele grupo tutorial, naquele espaço. Então, como eu fico pensando, esse aluno que você trouxe ali, que desenvolveu essa competência, não foi do dia para a noite. Ele teve a oportunidade de discordar, de concordar, de colocar o ponto de vista dele. Ele teve feedback do tutor, ele teve encorajamento, reforço positivo, ele teve na metodologia a chance de identificar um plano de ação para ele conseguir expor as ideias dele naquela hora do passo, né, da tempestade de ideias. Então, é uma construção, né, Bia? Não é uma coisa assim, porque fulano entrou nessa faculdade. Não, a faculdade é uma construção, são várias oportunidades que a pessoa tem de ir desenvolvendo aquelas competências. Então, eu realmente também vejo isso, assim, que eu até pretendo também chamar alguns egressos do método para a gente poder conversar sobre, mesmo quem não é tutor, sabe, Bia? É parte da ideia desse projeto, ouvir essas pessoas, porque esse depoimento que você dá, olhando os residentes que eram assim e tal, e que tinham essa desenvoltura, é esperado isso, porque a pessoa... para você ter coragem de discordar do outro, às vezes isso é um treinamento, porque muitas vezes você pode se sentir inibido. Quantos alunos ficam calados e, na verdade, eles não estão se sentindo, que é outro desafio do tutor, né? O aluno caladinho, que não consegue... Às vezes ele não está falando, não é nem porque ele não tem nada a dizer, mas ele não está encorajado, ele não tem aquela autoeficácia, que é o julgamento positivo das próprias capacidades. E, às vezes, ele vai construir isso com o feedback de um tutor, que vai dizer a ele, não, mas por que você acha de fazer isso? Então, vai encorajando. Isso, às vezes, transforma a vida de uma pessoa.
porque ele conseguiu receber um feedback do tutor que deu a ele um insight, uma situação, transformou a vida dessa pessoa, que ela passa a se posicionar, que é outro encanto, né? O aluno que é sempre calado, que ele começa a descobrir que ele também pode ser parte do processo. E não sei se você tem alguma experiência, mas assim, eu acho nessa situação específica, mas é outra transformação que eu acho encantadora. É aquela pessoa que nunca tinha coragem de se posicionar, que sempre ficava ali um pouco oculto, e quando você tem a oportunidade de conversar, de encorajar essa pessoa, me diga, tu teve alguma experiência nesse sentido, Bia, que eu acho isso um encanto. Eu já tive algumas, Carla, e é uma situação em que o aluno silencioso é uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que é que está acontecendo e aí tem que intervir, né? Assim, o tutor tem que ter essa sensibilidade. E eu acho que o mais importante é que o aluno se sente assistido, né? Se sente acolhido, ouvido. Então, muitas vezes eu observo, principalmente depois da pandemia, né, a gente teve um crescimento de algumas situações em que os estudantes passam por algum transtorno de ansiedade ou depressão, e eles estão calados muitas vezes por conta disso. Ainda não buscaram tratamento, ainda não buscaram algum tipo de apoio, e eu acho que o tutor também tem que ter essa sensibilidade. Então, eu acho que o tutor tem que saber quando intervir, e já passei, sim, Carla, respondendo sua pergunta, sobre cenários em que, a partir do momento em que o aluno se sente acolhido, ele começa a participar e tem menos medo, né? Às vezes é alguma coisa que ele se sente inibido por outras questões, mas às vezes pode ser alguma questão de saúde mental, né? E que a gente também tem que ter esse olhar hoje em dia, principalmente, né? Verdade, Bia, e é libertador você conseguir apoiar uma pessoa. Veja, e esse tipo de olhar é muito de um grupo pequeno. Nós estamos ali diante de um grupo com 12, 13 alunos no máximo, então é muito diferente de uma sala de aula com 70, 80 alunos. Você consegue ter esse processo personalizado de guiar o aprendizado, que é um grande diferencial da metodologia ABP, é que ela consegue fazer essa aprendizagem muito mais personalizada, porque ela consegue encaixar as demandas individuais de cada pessoa ali, na verdade, sobre o próprio processo de aprendizado, é refletir sobre uma estratégia. Às vezes, o que o aluno está precisando alinhar melhor é que ele se compara demais. Né, a coisa de se comparar, e medicina é um curso muito competitivo. Então, assim, no quanto ele se compara, ele deixa de ampliar as potencialidades dele, né, Bia? E eu acho que não se comparar, quando você consegue dizer, mas você tem uma habilidade tão grande de expressar com clareza, a pessoa vai começando a ver as próprias habilidades e se fortalecer. Você já passou essa percepção, Bia? Como é que foi? Eu acho, Carla, que a gente também tem que aprender isso, né? Eu acho que hoje em dia, com a maturidade, né, a gente percebe, eu percebo, no caso, assim, que o meu curso foi estimulado, na verdade, que a gente se comparasse, que a gente competisse, né? O meu curso foi bem assim. E hoje em dia eu tento conversar com os alunos para que o grupo tenha uma harmonia boa, né? Que a gente sabe a importância disso para que cada um consiga contribuir e que a discussão seja melhor. E sim, a gente tenta trabalhar os pontos positivos, né? De cada estudante, principalmente no feedback, né? E para que ele não se compare tanto, né? Às vezes ele já, algum aluno já trouxe no feedback, não, é porque fulano é muito bom e às vezes eu fico inibido. E eu já respondi, mas você também é. Todas as pontuações que você trouxe também são boas. Traga mais, né? Contribua mais.
E às vezes tem isso mesmo, né, de se comparar, mas eu acho que é uma coisa natural do ser humano, que nós mesmos temos que aprender a não se comparar tanto, né? Eu tenho que trabalhar isso até hoje. E que é nosso papel também fazer com que os alunos não se sintam tão pressionados assim, né, com outras pessoas. Se comparar para perceber que é possível, não para diminuir as nossas potencialidades, né? Verdade. É o que tem na teoria social cognitiva, que eu acho muito interessante, que é a experiência vicária. É quando a gente se compara ao outro, não para diminuir nossa potencialidade, mas para ver que é possível. Porque, às vezes, quando você compara com alguém que é considerado uma pessoa que tem quase as mesmas ferramentas ali possíveis que você tem, você, nossa, mas é possível isso. Então, isso te encoraja, né? Que é o que Bandura fala sobre a experiência vicária. É isso que melhora a nossa crença positiva nas nossas capacidades, é quando a gente vê que alguém consegue também aquilo ali. Então, nesse sentido, a comparação pode ser construtiva, mas quando ela começa a diminuir, né, começa a desencorajar ou até a gerar mais ansiedade do que um movimento de resiliência e de persistência, a comparação tem que ser para a gente ter persistência, para ver que é possível, não para a gente dizer, nossa, eu tenho que alcançar tudo, até porque as inteligências são diferentes, né, Bia? Tem uma pessoa que vai ter menos clareza ali de exposição, mas tem uma força empática muito grande. Tem gente que tem uma habilidade social assim que é fantástica. Às vezes consegue um resultado final até melhor do que quem se posiciona com muita clareza, com muita argumentação, mas às vezes não consegue transformar a visão do outro, a perspectiva do outro, porque faltou ali, às vezes, um discurso mais empático. É verdade. Então, eu acho que o ambiente tutorial ele é um ambiente super fértil para ampliar o processo colaborativo. A gente imagina ali, por exemplo, um cenário de uma parada cardíaca. Como é que você tem que... Cada pessoa tem seu papel, cada pessoa tem sua função, não tem ninguém... Até porque não vai funcionar se você não tiver um trabalho em equipe. E eu acho que o ABP deixa muito claro isso, né? Que, assim, ele é um processo que permite essa soma de habilidades de cada aluno, e a gente tem que, como tutor, fortalecer esse sentimento de equipe, né? Que está ali na base, num dos fundamentos do método, que é o processo colaborativo. A gente aprender a resolver problemas valorizando o que o outro vai trazer, que às vezes você não consegue trazer com tanta ênfase. Eu sou muito entusiasmada com a metodologia, assim, eu acho que ela consegue ter repercussão em tantas outros contextos da nossa vida, sabe? Não, vai muito além de resolver um problema do grupo tutorial. Ela ensina a gente a resolver desafios de uma maneira diferente, né? De uma maneira realmente colaborativa, contextualizada. Eu acho isso um encanto. Bia, tenho que te agradecer, quero que você diga ali se você tem alguma palavra final, mas eu quero te agradecer profundamente pela sua participação, pela sua narrativa, e é isso, e desejo que sua trajetória de tutora seja maravilhosa, que eu sei que já que os impactos que você tem nos seus alunos são super profundos, assim, eu pelo menos lembro bem perfeitamente dessa narrativa dos seus alunos, enquanto coordenadora, como eles se sentiam acolhidos, sabe, Bia? Isso é muito relevante e muito precioso, assim, a capacidade de acolhimento, de ter empatia no ambiente tutorial, de ter humildade, e eu acho que isso aí é algo muito forte na tua presença, assim, na tua trajetória como tutora. Agradeço imensamente, você quer trazer uma palavra final e a gente se despede para o próximo episódio. O que é que você acha? Carla, eu queria só agradecer, na verdade, pelo convite, adorei nossa conversa, admiro muito você e esse projeto, e dizer também que muito, muito, muito do que eu sou como tutora é graças ao aprendizado que eu tive com você como coordenadora. Obrigada, Bia. Gente, então, até o próximo encontro. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade do ABP na Prática.